Vamos passear. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar nossos estudos. Vamos começar com uma mensagem. Modifique seu modo de pensar, para que sua saúde se firme e estabeleça. Para que queixar-se de doenças? A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais, sob todos os pontos de vista. Então, com essa mensagem, vamos convidar todos, vamos elevar nossos pensamentos, sentimento a Deus e rogando a Ele que nos assista e com a sua permissão de seus emissários, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que possa emanar suas vibrações de paz, de amor sobre toda essa família, encarnada e desencarnada, que aqui estamos, trabalhando no mesmo ideal, em prol de um mundo melhor dentro dos corações, que possamos trilhar essa caminhada com Cristo, o nosso Mestre por excelência, abençoando e iluminando a todos. E nesse clima de paz, aqui neste ambiente, harmonia, de entendimento, de aprendizado, que possam os nossos mentores nos inspirarem na proposta da noite de hoje, que possamos ter um bom entendimento, que abençoe e ilumine o nosso bairro, os vizinhos e a todos que irão acompanhar conosco essas atividades. Que assim seja. Assim seja. Então estamos no capítulo 17 ainda, a predições do Evangelho. A gente parou no item 31, o subtítulo é Um Só Rebanho e Um Só Pastor. Então vamos dar continuidade com a leitura. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso também que eu as conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. Então ali é uma passagem de João capítulo 10, no versículo 16. Então aqui tem várias, vamos ver aqui o que Kardec vai dizer desse versículo. Então aqui eles ainda têm outras ovelhas, ou seja, então nós somos conhecidos por ovelhas, né? E ele nos conhece pelo nosso nome. E aí então ele diz que além de nós ovelhas, tem outras ovelhas. Então que ovelhas são essas, será? Mas ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, não são daqui, né? É preciso também que eu as conduza, elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então aqui pode ser aqueles exilados que a gente já ouviu falar bastante, que vieram, né, sob a tutela dele, são outras ovelhas de outro aprisco, não são? Foram exiladas para cá, né? Que a gente fala muito os exilados de Capela. E pode ser também que ele possa já não ser só o governador aqui desse planeta Terra. Pode ser que ele já esteja organizando, ou sei lá, tutelando um outro orbe também, né? Porque a evolução não para, né? Então há sei lá quantos milhões de anos atrás, quando o planeta foi co-criado por ele, ele co-criou, né? Que a gente comentou, junto com uma pleiade de trabalhadores, esse planeta, milhões de anos atrás, né? E aí então, isso já passou milhões, e ele foi evoluindo, né? A evolução não para, então quem sabe hoje ele já não é mais só deste aprisco, né? Quem sabe ele já tem outros rebanhos, né? Outros planetas. Isso são, né? Ninguém está aqui para afirmar nada, são hipóteses, né? São interpretações, como a gente diz, cada um tem uma interpretação, né? Eu vejo por esse parâmetro, né? Essas ovelhas que não são deste aprisco. Porque ele mesmo diz que essas ovelhas que o Pai os concedeu, né? Para cuidar e que ele conhece a todos, não é? Desse aprisco, né? Ele nos conhece. Mas então aqueles que têm outras, né?
Então vamos continuar ali no item 32. Por essas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se reunirão em uma crença única. Mas como essa unificação poderá ser efetuada? Isso parece difícil se consideramos a diferença que existe entre as religiões e o antagonismo que elas fomentam entre os seus adeptos. Sua obstinação em acreditarem com a posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade virá em seu provérbio e nenhuma admite fazer concessões em suas crenças. Entretanto, a unidade acontecerá na religião como tende a ocorrer socialmente, politicamente e comercialmente, pela derrubada das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos e da língua. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como aqueles das províncias do mesmo império. Presente-se a uma unidade, todos a desejam. Ela ocorrerá pela força dos acontecimentos, porque se tornará uma necessidade para estreitar os laços de fraternidade entre as nações. Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que compreenderá a infantilidade dessas desistências pelo Congresso da Ciência, que demonstram a cada dia os erros materiais em que se baseiam tais dissidências, destacando pouco a pouco as suas fiadas das pedras estragadas. Se a ciência destrói nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza, ela não... Cadê? Ela não pode destruir seu grado, a opinião de alguns, o que é de obra de Deus e de eterna verdade, afastando os acessórios. Ela prepara o caminho para a unidade. Para chegar à unidade, as religiões deverão se encontrar sobre um campo neutro, porém comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, de acordo com a multiplicidade de seus dogmas particulares, mas em virtude do princípio de imutabilidade que todas elas provêm, a iniciativa das concessões não poderia partir do campo oficial. Ao invés de tomar seu ponto de partida do alto, elas o tomarão por baixo, pela iniciativa individual, desde que algum tempo vem ocorrendo um movimento de descentralização que dentre adquirir uma força irresistível. Calma. O princípio da imaturidade. Tá correndo, calma, tá atropelando. Calma, cara. Pode ler com calma, não temos pressa. Demora muito. Não temos pressa, calma. Você demora muito a mexer. Ela espera chegar na última frase para lá. Calma, dá pra ler com calma, não precisa correr. Vamos ler devagar. Não, falta tu ler. Ali. O princípio da imaturidade que as religiões, eu já li isso aí. Não. Consideram até aqui como uma egíde conservadora, tornar-se a um elemento destruidor, uma vez que os cultos de imobilidade, enquanto que a sociedade caminha para a frente, eles serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias do progresso. Entre as pessoas que se destacam em tudo ou em parte dos troncos principais e cujo número cresce continuamente,
se algumas não querem nada, a imensa memória de que Uma imensa maioria. que de modo algum se contenta com nada, quer alguma coisa ou alguma coisa ainda não está definida em seu pensamento, mas elas tendem para o mesmo objetivo por caminhos diferentes, e é por elas que começará o movimento de concentração em direito à unidade. No estágio atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que... Pronto. Respira, que senão tu vai morrer. Não, é que quando eu estou chegando na última frase, aí tu vai levantando, tem que parar e esperar. Sim, mas é pra te respirar. Não tem que respirar. Aí quando eu tô mas pode ler com calma, não precisa correr. No estágio atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que deverá um dia congregar todos os homens sobre a mesma bandeira, será que é melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja desmentida em nenhum ponto pela ciência positiva, que ao invés de se imobilizar, acompanha a humanidade em sua marcha progressiva, sem se deixar jamais ultrapassar, que não seja nem exclusiva e nem intolerante, que seja emancipadora da inteligência, admitindo apenas a fé racionada, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais racional, o mais harmônico com as necessidades sociais. O mais apropriado, enfim, é fundar sobre a terra o reino do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. Quer que eu leia um pouco? Não. Entre as religiões restantes, aquelas que mais se aproximam dessas condições normais terão menos concessões a fazer. Se uma delas a satisfazesse completamente, ela se tornaria naturalmente a base da união futura. Essa união se fará em torno daquela que deixa menos a desejar, quando a razão, por uma decisão oficial, por quando não se submete à consciência e regulamentos, mas pelas adesões individuais e voluntárias. O que sustenta o antagonismo em as religiões é a ideia de que cada uma tem de seus particular e tem o seu Deus particular, e a pretensão de que ele é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses de outros cultos, e ocupando em lhes combater a influência quando ela se convence de que só existe um Deus no universo e que definitivamente ele é o mesmo que elas adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus. Quando estiverem de acordo sobre seus atributos essenciais, elas compreenderão que um ser único só pode ter uma única vontade. Elas estenderão as mãos umas às outras como os servidores de o mesmo mestre e os filhos de o mesmo pai, e terão dado um grande passo para a unidade. Bueno, entendeu tudo. Agora tu explica para nós aí agora. Explica para nós o que tu entendeu aí agora. Só que nós estávamos falando agora há pouco ali, que vamos que nem o Kardec falou, né? Vai reunir tudo num só. Que nem muitos falam ali de Jeová, de Alá, Deus, esses outros deuses. Vai ser um só, é um só. Só que muitos têm que iniciar, o meu Deus é maior que o teu é maior que o meu. Tem muita briga por causa disso aí ainda. Sabe, ele quer reunir tudo num só. Adorar um só, não é um monte, é um só e deu. Entendeu? Reunir, que a gente falou, reunia o rebanho de ovelha para um pastor só. Entendeu? Isso aí é que eu entendi. Vamos procurar ler com mais calma, porque senão o pessoal da internet não consegue acompanhar, né? Então vamos ler com mais devagar, com mais calma, porque daqui a pouco o pessoal lá daí, se eu ler aqui correndo, muitas das vezes a pessoa não acompanha, né?
daí vai ter uma dificuldade. Então vamos procurar ter mais. Mas a ideia, então aqui é uma interpretação, ele falou bastante coisa, mesmo nesse sentido aí, né? Bastante coisa importante. Então ele fez a interpretação aqui desse rebanho, então que ele quer unir, né? Essas ovelhas que não estão do aprisco dele, no caso, ou seja, que não estão em sintonia com seus ensinamentos, né? Com as suas leis de caridade, de amor, que ele vem nos ensinar. Então são essas outras ovelhas que estão desgarradas, né? Então vejam vários tipos de interpretação que tem. E ali a gente fez ali, eu fiz um outro tipo de interpretação, mas tem a Kardec aqui puxou para um outro sentido, né? No sentido de aqueles que tem muitos que minha igreja é melhor que a tua, né? O meu Deus, mas é um só Deus e deveria ser uma só religião, que seria a religião do amor, né? É universal, né? A religião do amor, da fraternidade, porque o próprio Cristo ele não trouxe nenhuma religião, né? Ele não disse a minha religião é essa, ele não falou em religião, né? Seria uma doutrina baseada nas leis de Deus. Ele veio dar cumprimento às leis divinas, né? Que já foram trazidas lá com os 10 mandamentos, as leis de Moisés, e ele veio dar cumprimento, né? Cumprimento e trazer, somar com a lei de amor, que é a principal, né? Então ele fala bastante coisa, mas o sentido geral seria esse, né? Então vamos ver ali agora o item 33, o advento de Elias. Seus discípulos então lhe perguntaram: por que, pois, os escribas dizem ser preciso que Elias venha antes? Jesus lhes respondeu: é certo de que Elias deve vir e que estabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram. Antes o trataram como lhes agradou. É assim que eles farão morrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era João Batista que ele lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Pode continuar ali no 34. Elias já voltara na pessoa de João Batista. O seu novo advento era anunciado de uma maneira explícita. Ora, como ele não poderia voltar senão através de um corpo novo, eis a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 10. Então aqui essa passagem de Jesus aqui falando sobre a reencarnação também, né? E os discípulos entenderam. Os discípulos já entenderam sobre a reencarnação. Aqui ele estava dizendo ali que Elias, seus discípulos então lhe perguntaram: por que, pois, os escribas dizem ser preciso que Elias venha antes? Jesus lhe respondeu: é certo que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes o trataram como lhes agradou. E assim que eles farão morrer o Filho do Homem. Então é João Batista ali, que era o profeta que antecedeu Jesus, e eles não compreenderam, né, que era Elias que retornava, né, que reencarnou ali como João Batista. E os discípulos compreenderam aquilo. E ali depois Kardec dá uma explicada, né, sobre isso, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 10. Então ali veja que a Bíblia, ali Jesus já falava já sobre reencarnação, né? Tudo comprovando, e muitos ainda não acreditam nisso. Eles interpretam de outra forma e não está ali explícito. Ele mesmo disse aqui, está falando que era Elias que voltou, como João Batista, os discípulos compreenderam. Mas infelizmente muitas igrejas, muitas religiões ainda não querem aceitar, né? Essa lei da reencarnação que já estava já
na própria Bíblia, né? Então vamos ali para o capítulo, o subtítulo Anunciação do Consolador, no item 35. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que este mundo não pode receber, porque não o vê, mas vós, porém, o reconhecereis, porque permanecerá convosco, e porque estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Bom, aqui é uma passagem já que muitos de nós espíritos já devem conhecer, né? Já devem entender no que Jesus falava aí e no que ele estava anunciando, né? Vocês lembram sobre isso? É a doutrina. Sobre o Consolador prometido, né? Que é a doutrina espírita. Então ele vem anunciar essa doutrina, esse Consolador que vai explicar tudo aquilo que ele já tinha ensinado, né? Que a gente já sabe de uma forma mais clara, né? Sem os véus da alegoria, né? Explicando bem as parábolas que a gente procura estudar, né? À luz da doutrina espírita. Então ele vem anunciar que ele voltaria, né? E que vai aqui dizer porque ele permanecerá convosco, né? Porque estará em vós. Ele vai estar sempre com a gente, né? O Espírito de verdade que este mundo não pode receber, porque não o vê, mas vós, porém, o reconhecereis, porque permanecerá convosco, e porque estará em vós. Então, o Espírito de verdade, que ali nas obras básicas ele assina, ali ele não coloca Jesus o nome dele, né? Ele coloca ali um nome espiritual, ali, Espírito de verdade, né? Ou da verdade. Então seria um nome dele, provavelmente um nome ali que ele colocou no mundo espiritual, que ele é conhecido, o Espírito da verdade, né? No mundo espiritual. E aí ele colocou este nome. E que muitos não vão ver, né? Sim, porque não vão ver, porque ele não vai mais aparecer já, como a gente diz, como ele encarnou na Terra há em torno de 2000 anos atrás, né? Então ele não vai voltar novamente em carne, então ele volta em espírito de verdade, né? E nos ensinando tudo de uma forma mais clara. Então vamos ali para o 36. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá. Porquanto se eu me for, o Consolador não virá a vós. Mas eu me vou, eu enviarei a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo, no que respeita ao pecado, porque eles não acreditam em mim. No que respeita à justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E no que respeita ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas presentemente não as podeis suportar. Quando esse Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver escutado e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá o que está em mim e anunciará a vós. João 16, capítulo 7 a 14.
Perfeito. Agora tá mais calmo agora. Ó, isso aí. Então aquele lá ele estava falando lá em João, Consolador, no capítulo 14. E aqui ele continua lá em João, ele continua no capítulo 16. Ele continua dando sequência falando, né? Explicando sobre esse Espírito de verdade que vai vir. E ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver escutado, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele diz então que naquela época são coisas que hoje a gente já compreende muitas coisas, os princípios básicos da doutrina espírita que a gente já comentou, né? Os 15 princípios básicos, que foi até a gente trouxe lá que o Honório fez, né? Ele pesquisou ali e achou os 15 princípios básicos. E naquela época a gente não compreendia essas coisas ainda, né? Sobre a reencarnação, muitos não compreendiam. Até o doutor da lei, o Nicodemos, que era um doutor da lei, não entendia sobre isso, né? Sobre essa lei da reencarnação. Os discípulos ali naquela passagem que a gente já viu, eles já compreendiam sobre isso, porque eles entenderam que Elias voltou na personalidade de João Batista, né? Então ali eles já compreendiam já sobre a reencarnação, mas a maioria não entendia. E aí então hoje, no advento da doutrina espírita, né, o Consolador prometido, que ele prometeu ali que João anunciou no capítulo 16, né? Desculpa, no capítulo 14, e agora no 16 ele explica tudo aquilo lá. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas presentemente não as podeis suportar. Então naquela época tinha muitas coisas para ele dizer sobre as leis ainda, né? Mas as pessoas não iam entender. Se muitas coisas que ele já explicou já não entendiam, né? Patavinos não entendiam nada, achavam que ele era louco. Imagina, né, dizer tudo, né? Hoje que a gente está aprendendo na doutrina espírita, fala naquela época. Hoje já tem muita gente que não entende. A maioria hoje ainda não entende, não compreende. Na verdade, não aceita, né? E muitos não aceitam também. Muitos não entendem, não admitem, e muitos não admitem, né? Ou seja, por causa do orgulho, né? O orgulho de casta, de religião. Não, minha religião não permite reencarnação. Ele pode até saber que, né, que tá dizendo ali no Evangelho, não, mas a minha religião proíbe isso, não aceita e ponto. Não é que nem nós aqui ficar debatendo sobre o assunto, ficar procurando, pesquisando. Eles não, aquilo ali é imposto, não, é isso aí, pronto. E eles têm que aceitar, né? Então, muitas vezes o orgulho, né? A minha religião diz que é assim e ponto final. E hoje, então, a minoria ainda, que é a doutrina espírita, são adeptos da doutrina espírita, né? Eles já compreendem, muitos, né? E a maioria, a grande maioria, ainda não aceita. Ou então não sabe ainda, não conhece, porque não estuda ainda, está na ignorância ainda, né? Então hoje a gente já tem maturidade para entender aquilo que ele não podia ter dito antes, né? Então vamos lá para o 37. Esta predição é, sem a menor dúvida, uma das mais importantes sobre o ponto de vista religioso, porque constata da maneira menos equívoca que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, porque não teria sido compreendido, mesmo pelos seus apóstolos, pois que era a eles que o Mestre se dirigia. Se Jesus tivesse dado instruções secretas aos apóstolos, eles teriam feito menção delas no Evangelho. Uma vez que ele não disse tudo aos seus apóstolos, seus sucessores não poderiam saber mais do que eles, e podem ter se enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor ou dado uma falsa interpretação aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma de parábolas. Assim, as religiões fundadas sobre o Evangelho não podem dizer
que detém toda a verdade, uma vez que ele, Jesus, reservou para si a complementação posterior dos seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade das religiões é um protesto contra as próprias palavras do Cristo. Jesus anunciou sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que ele disse, pois seu ensino não está completo. Além disso, ele prevê que o que disse seria esquecido. Seria desvirtuado, uma vez que o Espírito de Verdade devia relembrar tudo e, juntamente com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. Então aqui Kardec explica aquilo que a gente estava comentando. Realmente, né? Ele deve ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que ele disse, pois seu ensino não estava completo naquela época que ele veio, né? E além disso ele prevê que o que disse seria esquecido, né? Seria esquecido por muitos, inclusive seria desvirtuado, uma vez que o Espírito de Verdade devia lhe relembrar tudo. E por isso que ele já falava por parábolas, né? Por alegoria. Imagina se ele falasse assim de uma forma mais clara, como hoje na doutrina espírita. Hoje a doutrina espírita já traz tudo à tona de uma forma mais clara, já choca muitos, né? Já não aceitam, já acham que é isso, que é aquilo, que a minha é melhor, que isso é do demônio, que é mentira. Imagina naquela época, se ele falasse sobre a reencarnação de uma forma mais clara, né? Daí eles iam enlouquecer, iam ficar... Né? Se ele falasse sobre essas... Aí sim que os eu achava que ele era princípios, mal. né? Empreender ele. Sobre os princípios básicos que a gente viu, falasse que havia outras moradas, como ele falou. Eles vão entender que para eles era só aquilo que existia, né? Assim como hoje tem muitos que não acreditam em vida em outros mundos, né? Eles acreditam naquilo que eles vivem ali, vê, né? Eles não acreditam em outras coisas. Então isso é tudo de acordo com a lei de evolução, com a maturidade do espírito, né? Muitos não aceitam ainda porque eles não têm essa maturidade, né, de consciência, de entendimento. Eles não têm uma bagagem para entender, para compreender isso. Por isso que muitos eles são contra o espiritismo, não aceitam o espiritismo, que é do demônio, que é uma mentira, por causa que eles não entendem. Daí é mais fácil aquilo que tu não compreender, tu pegar e criticar, né? Tu pegar e agredir aquilo que tu não entende para se defender, não é? E já nós, dentro da doutrina espírita, a verdade não precisa de defesa, né? Então todas as agressões dirigidas a nós espíritas, a gente deve pegar e baixar a cabeça, ficar quieto e não revidar, né? Porque o meu próprio mestre ensinou, não revidar, dar outra face, né? Então a gente pegar e ficar quieto, porque a gente sabe que eles não compreendem, né? E querem nos atacar para se defender. Então a gente tem que respeitar, porque um dia eles vão entender tudo isso que a gente está estudando, eles vão estudar. Porque aqueles que não estão estudando isso aqui que a gente está estudando, que acha bobagem isso aqui, um dia vai ter que estudar isso aqui. Né? Todos vão ter que compreender isso aqui que a gente está estudando. Mas muitos querem ficar adiando, né? Ah, deixa, isso é bobagem, deixa para amanhã, para quando eu ficar mais velho, ou deixa para, sei lá, ou até mesmo espírita, deixa para outra vida que eu não vou fazer agora, né? Já até acredita que existe reencarnação, mas agora não quero, né? Vou deixar para a próxima. Só que vai estar adiando, né? Vai estar cada vez, vai ficar na ignorância ainda e vai deixar de aprender, né? Podendo aprender agora. Então, fazer o que, né? Infelizmente, eles vão ter que aprender sobre isso. E aí vão passar por tudo que a gente está passando. Eles vão ser atacados, vão ser agredidos.
Porque naquela época de Jesus, com certeza nós atacava, né? Então, para nós era mais fácil atacar do que compreender aquela verdade, somar com aquilo, né? Então, nós agredia, assim como muitos fazem hoje, né? Então, aqueles que estão atacando, um dia eles vão ser atacados também. Todo mundo vai ter que passar por isso, né? O próprio Cristo diz, ninguém não vai passar nem um tiro ali, que todos respeitem as leis, né? Tudo vai ter que ser, nem uma vírgula, tudo vai ter que ser, ele mesmo diz, tudo vai ser pago ceitil a ceitil também, né? Todos vão ter que passar pelas leis. Ninguém vai ficar impune essa averiguação das leis, a prática e tudo mais. Então vamos para o 38 ali. Se ninguém quiser comentar, pode comentar, viu? Quando esse novo revelador deverá vir, é bem evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não estavam em condições de compreender as coisas que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias para consegui-lo. Para a compreensão de certas partes do Evangelho, com exceção dos preceitos morais, seriam necessários conhecimentos que só o progresso das ciências podia dar e que deveriam ser a obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, teria encontrado terreno nas mesmas condições e não teria feito mais do que ele. Ora, desde Cristo até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que haja complementado o Evangelho e elucidado seus trechos obscuros, o que é um indício seguro de que o enviado ainda não havia aparecido. Ainda a gente vê, né, tudo que foi ensinado, que na maioria do que a gente vê dos casos, que ainda não compreendem bem, inclusive deturpam os ensinamentos, né? Ao seu bel prazer, aos seus interesses, ainda é como diz aqui, não, na verdade não mudou muito, né? Do tempo que ele veio até hoje, né? Porque continua a mesma coisa. O que mudou foi o que a gente vê, assim, essa mudança da tecnologia, do intelectual, né? Que a gente vê, né? Esse avanço da humanidade, né? Mas enquanto ao progresso moral, no sentido moral, continua bem dizer, não mudou bem dizer nada, né? O mal continua prevalecendo, a ignorância, a deturpação das leis. Muitos não querem nem conhecer as leis, né? Que dirá praticar as leis ainda. Então não mudou muito nesse sentido. Então por isso que hoje a gente chega a uma fase da humanidade, dessa transição planetária, da fase dos fenômenos morais, né? Ou seja, a humanidade, estamos num momento urgente dessa iluminação de consciências, né? Porque já se passou tanto tempo, 2000 anos, agora estamos em período de transição planetária. Então muitos ainda estão acomodados, não querem nada com nada, ou muitos estão fazendo o mal deliberado, né? Estão praticando muita maldade, ainda atrocidade. Então há ainda esse descaso com Jesus, com as leis divinas, né? Na maioria do que a gente vê. E aí então nesse período de transição, estamos no bem dizer no último, nem na última hora, no último segundo, que as pessoas então têm uma necessidade urgente, todos nós, dessa iluminação das consciências, né? Que já chegou num patamar de intelectualidade, já de maturidade, essa intelectualidade para poder entender essa parte moral, né? Que a gente está vendo aqui, né? Então muitos que fazem descaso das leis, mas eles têm uma inteligência para poder entender, basta querer, né? Mas só que muitos não querem. Então nós estamos num período de urgência dessa iluminação de mentes, né? De consciência.
e não há mais tempo. Então aqueles que não querem, que estão aqui no descaso, aí, então muito provável que vão ser exilados, não vão continuar aqui no planeta regenerado, né? Vão para um outro planeta porque estão acomodados, eles querem viver só as coisas materiais. E olha, eu vou dizer uma coisa, gente, é uma coisa pode ser forte para muitos, principalmente para mães, né, familiares, mas a gente vê dentro de um próprio lar, né? A gente vê dentro de um próprio lar aqueles que são adeptos a essa verdade, ao cristianismo, né, que querem aprender a moral, ser pessoas do bem, mas muitas vezes filho ali, marido ou filhos que não querem, estão no descaso total, querem só comer, dormir, trabalhar, ver aquela vidinha monótona ali. Infelizmente, às vezes uma mãe vai, um pai, sei lá quem, né, vai continuar, mas aquele outro familiar ali, infelizmente, não vai. Não vai. E aí muitas vezes vai ficar aquele outro familiar que evoluiu, aquele não evoluiu, né? Vai ficar para trás. Né? Deixou uma oportunidade de poder ter acompanhado aquela oportunidade, aquele avanço, né? E convite não falta, né? Por isso que a gente deve fazer as nossas partes dentro dos lares, dentro das famílias, né? Em todos os lugares possíveis, conhecendo alguém, tu já faz parte de alguma religião, né? Tu quer aprender alguma coisa boa, né? Que é importante para nossas vidas. A gente faz a nossa parte, faz os convites, né? Não vai ficar que nem um fanatismo, ficar ali insistindo ali, que aí já não dá, né? Mas o convite, aquele de coração, meu filho, sei lá quem, tá fazendo bem para mim, não quer ir junto comigo lá aprender? Inclusive explicar para ele. Podemos explicar isso aí para eles, para ver se eles tá acontecendo isso e aquilo, é isso que eu tô aprendendo lá. Você vai ficar para trás. Você quer ficar para trás na evolução? Né? Então, principalmente o dever de nós pais, né? Fazer a nossa parte. Agora, se eles fizerem descaso e não quiser, problema é deles daí, né? A nossa parte a gente faz. Mas e que vão ficar para trás, vão, né? Sei que nem escola, né? A professora dá tudo ali, pode ter isso, né? Chega falando das provas, tu roda. Teus amigos vão, tu fica ali. Pois é. Fica parado, tu fica na mesma série. Os outros subiram, não, tu fica ali. Mas vão estar distante. A oportunidade tem, né? O professor ensinou, lê isso, lê. O problema é que agora já vai trocar de colégio, né? Nem vai ficar mais ali. Exatamente. Exatamente. Assim. Aí vai estar lá, às vezes vai ter amigos, tudo familiar, que a gente conversou, conviveram junto, aquela escola estava uma maravilha, não aproveitou. Vai ter que ir para outra escola, porque aquela escola já evoluiu, aquela ali vai até o 1º grau, vamos dizer assim. Sim. Eles já estão no 2º grau, faculdade, ele não quis, daí ele vai ter que ir para outra escola. Eles vão sair daquela escola, na verdade, e vão progredir para outras, né? Mas ele tá ali naquele mundinho ali, e vai vir uns rebelde que nem ele ali, e aqueles outros que foram lá muitas vezes, que pena, lá o fulano fica até chateado, né? Tá lá em outro lugar, distante, não posso, né, às vezes ver ele, né? Que um tá reencarnado num lugar, o outro tá no outro. Aí às vezes fica aquela saudade, né? Aquele vazio, né? Principalmente daquele que não evoluiu. Aquele que evoluiu já entende, né? Aquele livro Renúncia, né? Que ela evoluiu bem mais que ele, né? E ela conseguiu a permissão, né? Que na verdade não é qualquer um também, de voltar para ajudar ele, né? Mas é que não adianta, cada um tem o seu tempo de evolução, não tem como tu puxar alguém contigo. Cada um tem um time diferente. Não tem como. Tem aquela história também que nós começamos aqui também, que nós fazia ali, que a mulher, acho que era a mulher que fazia, né? Não era ele que ia nas reuniões e o significado das leis divinas. Qual se ela ou ele, que um deles ia pro mundo, e era mundano, e o outro ele ficava ali, né? Vamos ali. Aí a minha coisa agora é daquela história que tu contou pra nós, né? Até nós estudamos isso aí, né? Nós estamos aqui. E aí muitas vezes o que vai acontecer? A gente avisa, tudo pode conversar numa boa, alertar. Não, porque essa aí tudo é bobagem.
Só que depois vem o juízo, né? Que a gente comentou, o juízo final, que é a desencarnação. Todo mundo vai ter. Vai cair todas as máscaras, que vai vir a cobrança da consciência. Ah, meu pai, né, minha mãe me avisou, por que eu não fui? Agora estou sofrendo aqui. Tudo que ela me falou era verdade, eu não quis. Aí vem aquele arrependimento, aquela culpa, aquele sofrimento por dentro, aquela angústia. E aí isso aí vai ser muita dor, muito sofrimento, né? Diz um amigo meu, né? Mas ninguém me ajuda, ninguém me dá força. Todo mundo ali, cara, não faz, dá força. Ah, mas ninguém me ajuda, ninguém me dá força, ninguém me apoia. Aí, mas às vezes, muitas vezes é o orgulho, né? O orgulho não quer que ajudem, né? Eles se acham autossuficientes, né? Essa seria a palavra. A autossuficiência acha assim, não, eu sou o cara, não preciso de ninguém. Para que Deus, né? Eu sou o cara, não preciso de Deus. Né? Eu vivo aqui, eu sou eu mais eu, sou o bonzão, né? Eu ganho meu dinheiro, vivo a minha vida. Para que essas coisas? Não é assim. Então tem muitos que têm essa autossuficiência, achando que não precisa de ninguém. Tudo que sobe desce, ele pode estar lá em cima hoje, vai estar lá embaixo. Só que depois vem essa cobrança da consciência, que aí a dor vai ser muito grande, né? Aí, né, vai ter que trabalhar muito, né, para se redimir esse orgulho aí ferido. Então vamos para o 39. Qual deve ser esse enviado? Dizendo: pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Jesus indica claramente que esse Consolador não é ele. Mesmo do contrário, teria dito: voltarei para completar o que vos tenho ensinado. Depois acrescentou: a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Essa proposição não poderia se referir a uma individualidade encarnada que não pode ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós, mas pode muito bem referir-se a uma doutrina que efetivamente, quando é assimilada, pode entrar eternamente em nós. O Consolador é, assim, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito de verdade. Então aqui ele diz aqui, então, que esse Consolador, muitos podem entender como Consolador, que é Jesus, né? Na verdade, Jesus, ele consola, sim, né? Mas ele está anunciando, ele está dizendo ali que ele pedirá ao meu Pai, né, Jesus, e ele vos enviará outro Consolador. Né? Como Kardec está dizendo assim, ele dizer, eu voltarei, né? E vou ensinar as coisas. Mas ele está dizendo aqui esse Consolador que ele enviará, então que seria a doutrina espírita, né? Então ele está se referindo a uma doutrina, né, que vai revelar tudo aquilo que não compreenderam no passado quando ele veio, né, que é a doutrina espírita. Então por isso se diz esse Consolador prometido por Jesus, né, que ele prometeu essa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. E aí muitos podem dizer que não, isso aí é bobagem, né, porque a doutrina espírita, Jesus falou sobre isso, que é a doutrina espírita que vai ensinar, né? Então isso aí seria uma questão assim de orgulho ali, de religião, né? A minha religião que é a melhor, que é a verdadeira, né? Mas aqui Jesus diz que ele vai enviar esse Consolador, que vai explicar todas as verdades que ele não poderia ter dito antes, né? E a gente vê realmente, só quem estuda a doutrina espírita, quem vivencia essa doutrina, que realmente compreende, né? Principalmente quem estuda, nós estamos estudando as escrituras sagradas, a gente vê que a gente precisa dessa chave, que é a doutrina espírita, para compreender o que diz ali, né? Que Jesus está dizendo.
A gente já trabalha também as parábolas, né? As parábolas de Jesus que a gente traz. E ali a gente vê nitidamente que é tudo uma simbologia e que essa simbologia precisa ser passada ao crivo da razão à luz da doutrina espírita, né? Para poder decifrar aquele símbolo, né? E a gente vê sempre quando a gente traz uma parábola, não sei se vocês já perceberam, a gente vê ali, ó, tudo ali é cheio de símbolos. Se a gente ler ao pé da letra, vai ser uma coisa que muitas vezes absurda ali, né? Mas a gente vê ali que é símbolos, daí a gente decifra os símbolos, daí fica mais claro, não fica? Mas, então é isso, aí realmente faz sentido, né? Então exatamente é isso, né? Que a gente vem reviver esse cristianismo dos primórdios dentro da doutrina espírita. Porque hoje dentro da própria doutrina, do próprio movimento espírita, na verdade, né? Que a doutrina espírita não tem como ser deturpada hoje, né? Nunca vai ser deturpada. Mas o movimento espírita existe várias correntes, né? Aqueles que são os kardecistas. Não, estudar a Bíblia. O que é Bíblia? O que é isso? Para que estudar a Bíblia, né? Sendo que o próprio Kardec estudou a Bíblia, né? Estudou até o Velho Testamento, estudou, né? E aí muitos rechaçam isso aí. Não, tem que estudar Kardec, isso aí não. Mas ou seja, a gente vem reviver aquele cristianismo lá dos primórdios, o cristianismo nascente, que os apóstolos ali deram continuidade, né? Que o apóstolo Paulo fundou várias casas cristãs, né? Assim como hoje as casas espíritas, é a mesma coisa, né? Para aquela época. E hoje a gente vem reviver aquilo, né? Da continuidade. Então vamos ali para o 40. Como ficou demonstrado no capítulo 1 e 30, o Espiritismo apresenta todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode dizer que é o seu Criador. É produto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino que é presidido pelo Espírito de verdade. Ele não suprime nada do Evangelho, ele o completa e o elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, juntamente com as da ciência, ela faz compreender o que era ininteligível, admitir a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Ele teve seus percursos e os seus profetas que pressentiram a sua vinda, como um seu poder moralizador que prepara o reino do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, espalhou-se por toda a terra, através do cristianismo, mas não converteu todo mundo. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Viu só? Isso aqui é muito importante. Né? Eu quero ver. Viu? Será que eu vou dar vida? Não. Viu só? Então é o que Kardec diz, né? Não vai estar vivo, mas vai estar vindo. Aqui tem uma nota dos anos 54 que diz: todas as doutrinas filosóficas e religiosas trazem o nome da individualidade fundadora. Disse o mosaísmo, o cristianismo, o maometanismo, o budismo, o cartesianismo, o fourierismo, deve ser a doutrina de Fourier, lá chinês, o sancionismo, Sansimonismo. Então aqui a gente vê o mosaísmo de Moisés, né? Cristianismo, Jesus trouxe o maometanismo, Maomé, budismo, Buda, cartesianismo, aqui deve ser o cartesianismo. Tem muitas coisas aqui que a gente não sabe. Vê quantas doutrinas que tem, né? Sansimonismo. A palavra espiritismo
Ao contrário, não lembra nenhuma personalidade. Encerra uma ideia geral, que indica, ao mesmo tempo, o caráter e a fonte múltipla da doutrina. É a nota de Kardec. O próprio Kardec diz que os espíritas, ele tinha na sua biblioteca pessoal livros, inclusive, que eram contra a doutrina espírita. Ele tinha na biblioteca. E ele recomenda para nós termos para estudar. Para daqui a pouco nós vamos ficar muito fechados naquilo ali. Então nós saber o que os outros pensam sobre a doutrina, aquela coisa toda, né? Para te ter uma mente mais aberta. E usar o crivo da razão. E passar tudo pelo crivo da razão. Porque se a gente vê hoje, a gente estuda aqui o NEP, né? Na Francisco, o NEP, para quem não conhece, é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né? Ou das Escrituras Sagradas. Então lá nós vamos ver nos nossos estudos, a gente pesquisa, ele não faz pesquisa em outros livros, que não é espírita. Muitos podem dizer, não, mas o que é? Tem que estudar em livro espírita, a gente tá, como é que é, tá... Querendo deturpar o espiritismo. Tá sob influência, tão louco, né? Mas o próprio Kardec recomenda, o que a gente faz? A gente passa tudo pelo crivo da razão à luz da doutrina espírita. Então a gente vai pesquisar em livros de teologia, de teólogos, né? Que fazem pesquisa em cima daqueles versículos. Só que a gente vai analisar eles. A gente não vai afirmar o que está ali. Ali é um comentário que está sendo feito por outros estudiosos, né? E nós vamos passar pelo crivo da razão, à luz da doutrina. Não vai definir com aqueles comentários, né? Então a gente pode pesquisar em outras obras. Mas a gente pode estudar, né, todas as obras, mas passar pelo crivo da razão, à luz da doutrina, né? Então aqui ele diz, a doutrina de Moisés era incompleta ainda, né? E ela ficou mais ali para aquele povo judeu, né? As leis que ele trouxe, inclusive que a gente estuda, né? Está estudando o Velho Testamento. Né, que ali começa a origem da coisa, né, que vai culminar tudo ali no Cristo, né, depois na doutrina espírita. Então a gente vê ali, a gente estuda o Pentateuco, a gente está estudando o Gênesis, né, de Moisés, que é a evolução. Depois ali ele diz, virá mais tarde o que vos ensinará o que não posso dizer agora. Então Jesus proclamava, a doutrina de Moisés é incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus mais completa espalhou-se, né, por toda a terra, através do cristianismo, graças a Paulo, aqueles outros que levaram adiante a doutrina, né? Mas não converteu todo mundo ainda, né? Todo mundo não está convertido. Mas o Espiritismo, então, que é esse Consolador prometido pelo Cristo, que a gente viu, que é a doutrina espírita, ainda mais completo, que a gente está estudando, com raiz em todas as crenças, ó. Então a gente estuda ali a gente pode estudar o judaísmo, ali a gente está estudando o Pentateuco à luz da doutrina espírita. Então ele tem raízes, né, nas outras crenças. Não é o que a gente está estudando? E ele vai converter toda a humanidade, ó. Então, ou seja, então, por isso que a gente diz, gente, que a doutrina espírita não é só mais uma religião que veio para competir com os olhos. Eu sou espírita. Não, a tua religião é do demônio. Não, a minha espírita é melhor. Ela não veio para competir, ela veio para somar, né, para auxiliar as outras, para que tenham essa verdade de uma forma mais clara, né? E muitas outras religiões, o que eles fazem? Eles se fecham no mundinho deles ali. Não, a minha é melhor e ponto final. Entendeu? Isso é um orgulho, é um egoísmo. Ele se fecha naquilo ali e não aceita, não admite. Mas a doutrina espírita está aqui, está as obras, está tudo aqui explicando para quem quer aprender, quem quer se aprofundar, quem quer iluminar a consciência e entender, e ir mais adiante nos ensinamentos, né? Mas muitos não querem, né? Por causa desse orgulho aí. Mas um dia ela vai converter toda a humanidade. Todos vão compreender isso aqui que a gente está falando. Por exemplo, ele pode ser um judeu, mas futuramente ele pode entender isso aqui e ter a sua cultura judaica ali, mas compreender a luz da doutrina espírita, né?
ele compreender as leis, assim como a gente compreende à luz da doutrina espírita, ele vai entender também. Mas não quer dizer que ele vai ser um espírita, né? Ele pode ser um budista, ele pode ser um judeu, ele pode ser qualquer outra religião, mas que vai estudar, compreender isso que a gente está entendendo. Ele vai ter a sua cultura ali, tudo, né? A ideia é essa. Então vamos para o 41, né? 41. Dizendo a seus apóstolos: um outro virá mais tarde, que vos ensinará o que não posso vos dizer agora. Jesus proclamava a necessidade da reencarnação. Como aqueles homens poderiam aproveitar o ensino mais completo que seria ministrado posteriormente, como estariam mais aptos a compreendê-lo se não tivessem de viver novamente? Jesus teria dito uma inconsequência se, de acordo com a doutrina comum, os futuros homens houvessem a ser homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento, admitindo-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo tenham vivido depois, que revivem ainda hoje, a promessa de Jesus se acha justificada. Tendo se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode suportar agora o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória. Imagina se muitos acreditam que nem, por exemplo, né, que tu tem religiões ali que tu nasce já, teu corpo já nasce com o espírito, né? Mas aí imagina, tu tá nascendo ali para um mundo, tu não sabe nada, aí acho que aprende tudo aqui e agora. Daí a gente vê assim essa diversidade de inteligências, de mente. Mas por que um não consegue, muitas vezes tem dificuldade para fazer uma continha, uma dificuldade de leitura, alguma coisa assim, não consegue, né? E outro ali é tão inteligente, mas por que isso aí tudo? Né? Daí seria injusto, mas como assim? Como é que aquele espírito está mais adiantado que outros foram criados junto, né? Todos tiveram um pontapé inicial ali na hora que nasce, né, no caso. Tem muitos que têm essa ideia. Como é que o outro evoluiu tanto assim, né? Então o que explica tudo isso para nós é a doutrina espírita, é a reencarnação, né? Por que muitos hoje ainda não compreendem a doutrina espírita, essas questões, a reencarnação, não aceitam, né? Não admitem? Eles podem realmente, o espírito dele, muitas vezes ele não tem esse entendimento, ele não consegue aceitar porque ele não entende. E muitas vezes ele reencarnou, né? Então ele sabe que ele reencarnou tudo, muitas vezes ele tem essa noção, né? O espírito dele, mas ele não aceita aquilo porque ele não... O espírito dele não compreende essas questões ainda, né? É uma questão de evolução, de maturidade que a gente estava comentando. Porque na época de Jesus, muitos de nós a gente deturpava, né? Depois veio a Igreja Católica Apostólica Romana, ele deu continuidade, né? Nos primeiros 300 anos do cristianismo, ele era fiel à palavra do Cristo. Após os 300 anos que a Igreja tomou as rédeas do cristianismo, aí se deturpou o cristianismo. Aí era o que o Papa dizia e todo mundo tinha que dizer amém. Era a chamada idade das trevas ali, né? Que a gente viveu esses períodos. E nós estávamos lá, então a gente deturpou, não aceitou os ensinamentos de Jesus, a gente passou por esse período da idade das trevas ali, da Inquisição, esse período todo. Então a gente ficava com aquela mente cristalizada naquilo ali, né? E inclusive matava e tudo que não aceitava as ideias da igreja, né? Até que, por exemplo, veio Francisco de Assis, né? A reencarnação de João Evangelista. Veio Francisco e tinha muitos adeptos ali, muitos de nós espíritos estávamos ali. E a gente aprendeu com o Pai Francisco aqueles ensinamentos. Que ele já explicou de uma forma mais clara, meu filho, a reencarnação, isso, aquilo. Muitos já entendiam, claro, com Francisco já
já tinha uma maturidade ali na época de Francisco, já tinha se passado 1200 anos, né, do Cristo. Aí muitos discípulos de Francisco ali entendiam já. Ah, tá, pai Francisco explicava, nós entendi. Só que daí a gente acabou desviando, a gente acabou sumindo dali, né? A gente aprendeu com ele, mas não quis praticar, não quis viver com ele, foi para outros rumos, né? Assim como tem pessoas hoje, que a gente está aprendendo, aqui não vem uns na casa espírita, ali ouve, ali com ali, tudo, esse aqui eu não quero, acaba dando as suas, mesma coisa a nós. Então a gente participou ali com o Francisco, muitos, né? Não todos, alguns, né? Principalmente a casa de Francisco, as casas de Francisco espalhadas por aí estavam ali, né? E aí nós estávamos ali, aprendeu tudo, mas daqui um pouco as questões do mundo foi mais forte. Não acontece hoje isso? Então hoje a gente vê muitos que vão na casa espírita, ele começa ali um pouco, daí um pouco já não quer mais, o mundo é mais forte, então é assim, né? Então é assim que acontece. É mais fácil lá fora, né, do que aqui dentro. É mais fácil lá é mais fácil. Dá muito trabalho andar ali. Por isso que diz assim, nós vamos ter o mesmo salário que tiveram os cristãos da primeira hora, nós vamos ter o mesmo salário que Jesus diz, né? A mesma quantia da parábola aquele dos vinhateiros ali que ele paga, né? Aquele que trabalhou a última hora, alguns dos primeiros reclamam, né, pro pai de família, por que eu tô trabalhando na última hora, né? Não, alguns dos primeiros reclamam, por que daquele da última hora tá recebendo 1 denário, sendo que ele trabalhou 1 hora só na vinha, e eu trabalhei o dia todo? É uma questão de consciência, né? De entendimento. Então, para Deus não importa. A gente não aceitou na primeira hora, né? Daí depois teve ali um momento do Francisco, a gente também não aceitou. Agora tem a terceira hora ali, digamos assim, né? A terceira revelação. Daí eu aceito agora a proposta. Estamos trabalhando na última hora. Somos trabalhadores da última, mas eu aceito o trabalho, a proposta que eu tinha recusado. Mas se eu trabalhar na vinha agora, estou trabalhando conscientemente e dando o meu melhor e praticando bem na minha vida e para o próximo, o mesmo pagamento que tiveram os discípulos de Jesus na primeira hora, Paulo, João Evangelista, eu vou ter o mesmo pagamento que eles. Não importa. Porque é uma questão de consciência, entendeu? A minha paz de consciência eu construí. É a paz que eles construíram na primeira hora, entendeu? Que está sendo aguardado esse processo. Que se não for aceita agora, vai ser aceita amanhã, depois. Sabe naquela regional que a gente foi lá? A gente fazia grupos, né, pra fazer análise das situações, né? E daí depois voltava a roda a ficar redonda de novo pra todo mundo, né, expor o que pensa. E no nosso grupo tinha 2 pessoas assim que elas se sentiam mais, né? Eu sei, né? Até a posição delas de se colocar era se achando superior, vamos dizer assim. Tanto foi que uma delas ainda pegou uma cadeira e sentou na frente da gente, assim. Todo mundo sentado na roda, direitinho, né? E ela sentou na frente. E ainda olhou pra trás e disse assim, né? Tem algum problema se eu ficar aqui? Ela falou isso, daí a que estava sentada do meu lado falou pra ela: Jesus já disse, os últimos serão os primeiros. Bem lembrado, hein? Falou bem. Vai receber a mesma coisa. Deve ter doído, né? Deve ter doído. Porque hoje esse intelecto todo aí é perigoso às vezes, né? Aí tu vem com o intelecto, uma bagagem, vem pra doutrina espírita, mas daqui um pouco aquilo sobe pra cabeça, tu começa a te achar, aí que é o perigo, né? Então a gente tem que lembrar sempre daqueles trabalhadores da primeira hora, né? O próprio pai Francisco, que era pobrezinho de Assis, né? Descalço, com aquela roupinha velha, né? Todo mundo dava risada dele, que ele era um mendigo, né? Era um louco também, né? Assim como Jesus. Mas ele tá lá dando tchauzinho lá pra nós, lá bem longe, né? Tá lá. Lá mandando, enviando pra nós os bálsamos, né?
de misericórdia para nós, dando força, orando por nós, né? Ah, vocês riram de mim antes, agora eu tô aqui orando por vocês e torcendo, tô bem. E vocês estão correndo atrás. Então, quando a gente desistiu com o Francisco, ele já sabia dizer, tá, deixa ele ir. Pode ir, meu filho, vai pro mundo, faz o que tu quiser, tu tens o livre-arbítrio. Mas tu vai sofrer as consequências. Mas eu vou te esperar. Né? Isso aqui é o bonito da coisa que, né, deixa a gente assim, muito assim, eu me emociono muito com isso, sabe? Trabalho o sentimento dessa deserção, mas ele diz assim, mas eu não vou te abandonar, um dia tu vai voltar, eu vou te esperar, meu filho. Vai, pode ir. É a mesma história do filho pródigo, né? Que quis a parte dele lá, quis ir pro mundo, né? Foi lá, gastou tudo com as meretrizes, com o mundo, é a mesma coisa. Mas um dia ele vai cair em si, ou seja, a consciência, né? Bah, o que eu fiz na minha vida? Vou ter que voltar. Agora vou ter que fazer todo o caminho de volta para a casa do Francisco lá de novo, né? Até chegar à casa de Deus, né? Esse vai ser o caminho, né? Já vai ser uma trajetória, vamos dizer assim, bem longa, bem complicada, nós chegar aos pés do Francisco, ali beijar os pés dele de novo, né? Já não vai ser fácil, né? Mas já é um caminho, né? Que dirá a Deus, né? A Jesus, né? Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Deus quer e a gente tem que fazer o nosso, fazer os esforços, né? Querer ele quer. Então vamos pro 42. Se disserem que essa promessa foi realizada no primeiro dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, pode-se responder que o Espírito Santo o inspirou e pode abrir suas inteligências, desenvolver neles as aptidões mediúnicas que deveriam lhes facilitar a missão, porém que eles não lhes ensinou nada, além do que Jesus já ensinará, porquanto não se encontra nenhum vestígio de um ensinamento especial. Assim, o Espírito Santo não realizou o que Jesus anunciará em relação ao Consolador. Caso contrário, os apóstolos teriam elucidado durante suas vidas tudo o que permaneceu obscuro até hoje no Evangelho e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde o primeiro século. Então aquela descida do Espírito Santo, né? Aí ele diz, poderá-se responder que o Espírito Santo os inspirou. Pode abrir suas inteligências, desenvolver neles as aptidões mediúnicas, que deviam lhes facilitar a missão, porém, que não lhes ensinou nada além do que Jesus já ensinara, porquanto não se encontra nenhum vestígio de um ensinamento especial. Daí, assim, o Espírito Santo não realizou o que Jesus anunciara em relação ao Consolador. Caso contrário, os apóstolos teriam elucidado durante suas vidas tudo o que permaneceu obscuro até hoje no Evangelho. Então aqui a gente vê que a mediunidade já tinha, já naquela época, né? E que muitos eram inspirados. Então a mesma questão ali, o Espírito Santo, né? Que hoje na doutrina espírita a gente vê como essa legião do Espírito do Senhor, que não é focada em um ser, né? Em uma pessoa, que ele está em todos os lugares, né? Inspirando ali a verdade, ali nos dando bastante força e trazendo também através da mediunidade o que a gente vê na doutrina espírita, né? Os ensinamentos, revelações, né? A gente vê através do Chico, que teve muitas obras, de Valdo, né? Então isso que a gente, então todas as religiões têm essa mediunidade, né? Só que cada um, né, trabalha daquilo que
que entende sobre isso, que compreende, né? Então, dentro da doutrina espírita, para nós é muito comum, assim como era comum no tempo de Jesus, né? Só que hoje, digamos assim, evoluiu através do Kardec ali, que começou os fenômenos das mesas girantes, aquela comunicação, e evoluiu até para a psicografia, que facilitou tudo ali, o processo, né? De trazer os ensinamentos. A própria também a psicofonia ali também, né? O espírito vem e transmite a mensagem através de um médium, né? Tudo isso facilitando, né? E que tinha isso já na época de Jesus, né? E aqui a doutrina espírita, no caso, estuda esses fenômenos para compreender esse processo, como é que é, né? Como é que era realizado. E dentro de muitas religiões que eles não... Falar em mediunidade, eles não aceitam dessa forma. Então, cada um tem um entendimento, né? Conforme a sua evolução, né? O seu entendimento a respeito disso. Mas tem lá a mediunidade, nas religiões tem, né? Também a mediunidade. Só que daí eles não têm aquele desenvolvimento, porque eles não conseguem compreender de uma forma mais clara e não estudam. Já nós, dentro do Espiritismo, a gente estuda para compreender como é que funciona, aí facilita o processo, né? Aí facilita. Então vamos ali para um outro subtítulo, Segundo Advento do Cristo, item 43. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, e aquele que perder a sua vida por amor a mim, a encontrará de novo. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou por que preço o homem poderá resgatar a sua alma depois de tê-la perdido? Porque o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade, que há alguns entre aqueles que aqui estão presentes, que não experimentarão a morte sem que tenham visto o Filho do Homem vir em seu reino. Mateus capítulo 16, versículos de 24 a 28. Então aqui ele traz uns versículos bem, né, assim, bem importantes para nós, né? Quando ele diz, né, se alguém quer vir após mim, né? Hoje a gente vê muitos que querem ser até Jesus, né? Querem ser apóstolos, são os novos, né? Aquele que vai estar trazendo a continuação, né? Que está no lugar de Jesus. E daí ele diz, se alguém quer vir após mim, ou seja, quer dar continuidade aos seus ensinamentos, então deve renunciar a si mesmo, né? Deve se renunciar às coisas, assim como o Cristo fez, né? Não deve ter uma personalidade, é renunciar, na verdade, às coisas do mundo, né? Porque muitos dizem assim, mas quem disse é o doutor fulano de tal, né? Quando vai para o mundo espiritual, não existe esse doutor fulano de tal. Mas é que nem André Luiz, né? Mas eu fui médico, eu era doutor na Terra. Mas tu era doutor lá na Terra, aqui tu não é nada aqui. Né? Aqui tu não é nada. Pode ser o melhor dos melhores aqui. Ele era o bambambam, que na Terra sabia tudo, né? Falava a verdade para muitos, que dizia que era verdade. Aí chega lá no mundo espiritual pobre, às vezes, porque ele não viveu aquela verdade, ele não se renunciou a ele mesmo. Então, por isso que Jesus nos ensina essa humildade, né? Por isso que ele veio como um carpinteiro. Jesus é o mestre dos mestres. Não tem nenhum, aquele que vamos dizer assim, aquele que é o mais inteligente aqui dentre nós na Terra, aqui, dentre os homens, o mais evoluído, ele não chega aos pés de Jesus. Aquele que é o mais evoluído aqui entre nós. A gente tem que pensar assim. Porque João Batista, quando Jesus disse que
dos nascidos de mulher, ou seja, daqueles que viviam ali, João era o maior, né? Ou seja, ele estava se referindo que ele era o mais evoluído ali de todos que estavam ali, né? Inclusive de João Evangelista, de todos ali. João Batista era o maior. E João Batista diz assim, ó, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Por isso que ele veio abrir as portas ali para Jesus, né? Trazer ali os ensinamentos, já abrindo os caminhos para Jesus dar um complemento, né? E ele disse ainda, quando Jesus vinha, ele diz assim, esse que há de vir, né, dar continuidade em meu lugar, eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés, né? De atar as suas sandálias dos pés, né? Ele diz no Evangelho ali. Está registrado no Evangelho. Imagina ele que era o maior, por isso que eu digo, né? Aquele que se acha que é o maior, que é o mais inteligente de todos na terra, não chega aos pés de Jesus. Foi o que João disse. Cristo disse que ele era o mais evoluído deles ali. Depois de Jesus era João. E ele dizia, é preciso que ele cresça, ou seja, o nosso Cristo interior cresça, né? E o nosso ego diminua. E aquele Cristo ali que é o mestre dos mestres, eu não chego nem aos pés dele, não sou digno de atar a correia das suas sandálias. Então a gente deve se diminuir, né, gente? Deve ser humilde. Nunca quer dizer, eu sou fulano de tal. Eu não sou nada. Porque o Chico também já era humilde, né? Ele dizia assim, Chico vem de cisco. Eu sou apenas um cisco nesse mundo. Então, quando a gente tiver esse pensamento, nunca querer exaltar, né? Porque muitos fazem questão de colocar ali, vamos fazer um estudo aqui, né? Vou transmitir um estudo aqui. Ah, mas quem é esse tal de Ederson? É um doutor? O que ele é? Porque muitos já pensam assim, senão eu não quero ouvir esse cara, não é? Ah, mas é o doutor que está falando. Doutor Ederson ali que está falando à luz da doutrina espírita. Não interessa o que o Ederson é. O Ederson é um andarilho do mundo, é um nada. Entendeu? Tem que pensar assim. Né? Porque muitos podem perguntar, mas quem tu é para estar falando da Bíblia, das coisas? Tu é alguma coisa? Não, não sou nada. Sou só um aprendiz de Jesus, estou aprendendo. Né? Então a gente não deve fazer essas coisas, né, com todo respeito, eu acho errado. Esses grandes congressos que tem, sabe? Quem é que vai estar no congresso, vai pagar 300 reais, sei lá quanto, para ir num congresso, para ouvir, né? O que a gente pode ouvir em qualquer lugar, na casa espírita, num estudo. É só estudar, pesquisar. Não, mas eu quero pagar, porque lá vai estar os doutores, vai estar os grandes lá que eu tenho que ouvir eles. Né? Ou seja, então tem que ter um doutor. Doutor, quem é que vai estar num congresso? Doutor fulano de tal, tem pós disso, daquilo. Ah, tá, então tá. Então eu vou lá para ouvir, porque esse cara aí sabe. Né? Aí vai ter um outro doutor, não sei do que, blá blá blá. Entenderam como é que é a coisa? O que me deixa mais triste, na verdade, nessa situação, é o fato de eles irem lá e pagar 300, sei lá, 500 reais para ir num congresso, que vai durar um dia, 2, né? E não ajudar ninguém. Pois é, isso aí vamos dizer assim, me desculpe, assim, pode ser forte. Desculpe mesmo. Isso aí é um tapa na cara, né, gente? Desculpe mesmo, né? É um tapa na cara, porque... E até eles dizem assim, ó, né, esses que fomentam esse tipo de trabalho, com todo o respeito, né, e humildade, né, todos têm um livre-arbítrio, né? E eles fomentam, inclusive, assim, gente, tem que divulgar, divulgue nos seus estudos, tu tem que divulgar essas coisas. Tá, mas e qual é o objetivo, né, disso? Que é como ela diz, isso aí, se fosse por uma causa maior de juntar essa turma toda, então pegar essa grana aí, vamos juntar essa turma, esses doutores, vamos para um lugar mais pobre que tem na região, vamos lá fazer um evangelho no lar, divulgar doutrina, levar rancho para essas famílias. Não seria mais meritório isso? Não. Para que pagar um dia? Mas é que tem os custos que os palestrantes, os doutores vêm lá, não sei da onde, tem que pagar o hotel, não sei o que. Gente, o próprio Paulo aí andou quilômetros, não sei, 300 mil quilômetros aí de pé descalço aí quase, queimando solado. Jesus dormia embaixo de árvore. Para divulgar o evangelho, né? Não estava nem aí.
Ah, mas tem que pagar meus custos aí, porque senão eu não vou. Pô, mas será que não tem ninguém para ir ali fazer uma palestra, ali falar sobre o evangelho? Precisa vir um doutor lá não sei da onde? Ah, mas é o doutor que vai vir. Me desculpe, né, gente? Pode, até muitas pessoas podem até depois vai ouvir isso aqui. Pá, mas esse cara aí você já tá contra a doutrina. Eu não tô contra a doutrina. Eu tô totalmente a favor da doutrina de divulgar e tudo mais. Mas eu penso assim, dentro do movimento espírita, é que essas coisas deveriam ser mais pensadas, mais elaboradas, né? No sentido de, pô, mas será que é necessário esse tipo de coisa? Assim, olha quanto de dinheiro vai envolver nisso tudo, sabe? Será que é necessário? Será que não tem outras causas que é mais necessária? Né? Às vezes casas espíritas que não tem nem, sabe, passa dificuldade, já não tem trabalhador. Às vezes um ali está sofrendo, às vezes fecha a casa espírita, gente, porque não tem gente para ajudar aquela casa. E aí, por que não se mobiliza esses doutores, esses fulanos aí, tudo para ajudar essa gente aí? Os próprios irmãos, que estão às vezes em necessidade. Não, vamos fazer assim, vamos se juntar. Qual é a casa mais pobre que tem no Rio Grande do Sul? Né? Vamos pegar e vamos se juntar e vamos ajudar aquelas casas que são as mais pobres, que estão passando mais trabalho. Ó, às vezes tem casa que já está quase até fechando ali já, porque não tem condições. Porque tu imagina o que lota isso, né? Que nem o último evento, eu não sei onde é que vai ser agora, mas o último foi lá. É sempre aqui, né? Que faz na PUC, né? O último foi lá aqui na o PUC. nosso. A PUC é uma universidade caríssima, né? De primeiro mundo, eles têm que pagar o aluguel daquele lugar. E a quantidade de gente que lota para ir num congresso desse. Pois que aí lota, pagam, né? E pagam, né? E é uma coisa de se pensar muito. Ah, mas tem que divulgar a doutrina espírita. Não, concordo plenamente, mas aqui com todo o respeito e humildade do mundo, né, gente? Aqui a gente está na nossa humilde casinha de Francisca, como a gente abre a nossa janelinha para que as pessoas possam participar do nosso estudo, né? Quem quer participar, quem não quer, tranquilo, né? Mas dessa forma, de uma forma singela, a gente tem aqui uma internet em casa, que a gente mesmo aqui, nós moradores aqui, paga a internet. Eu custeio do bolso a internet. E a gente usa ela uma forma de divulgar a doutrina espírita da sua própria casa ali. Né? Qualquer um, acho que tem... claro que tem um conhecimento, né? Que tem uma base doutrina, pode fazer uma divulgação. Pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer um estudo, ler, divulgar nas redes sociais, não pode? Fazer um comentário ali e tudo mais. Né? Mas tem que divulgar, vamos divulgar, né? Mas aqui, ó, de uma forma, basta ter uma internet. E esses doutores, muitas pessoas fazem questão, pode muito bem, então bota um telão, faz do próprio site ali de uma federativa ali, pode pegar ali os doutores, não precisa nem sair de casa. Transmitir? Basta da própria internet ali, hoje tem essas formas de hangout aí, coisa que fazem janelas múltiplas ali, pode, agora vai falar o doutor tal. Vai ele ali, fala da sua própria casa, da sua internet ali, pronto. Não precisa pagar os seus custos, vai ter que pagar o hotel, tem que pagar a comida, não precisa. Não, mas é que nesse sentido existe uma idolatria, né? Em cima daquelas pessoas que virão. Então é como se fosse um cantor famoso, vamos dizer assim. Eu pago quanto tiver que pagar para ir lá e chegar perto dele, dar um beijo nele e receber uma assinatura. Mas isso já é uma forma de endeusar, né? Endeusamento, muitas vezes. Né? Uma idolatria. Teve saiu do fora um pouquinho, teve aquela da Sandy Júnior. 500, 800 reais no camarote. Lotou? Aí para pagar R$4,90, R$4,75 litro de gasolina é um caos. Para pagar 800 pila ver, nada contra eles também, né, cara? Tu vai no show deles. Mas pagar 600, 700 reais para ir no Universo Alegria, lá no meu serviço, eles venderam os ingressos. Se o cliente vai lá e fica 2 minutos no caixa, reclama do caixa, fica devagar. Eles ficaram das 8 da manhã às 10, porque não abriu o sistema. Tinha fila, todo mundo ali na internet paradinho, nenhum pio. Ficar 2 segundos a mais num caixa eletrônico esperando a
a minha colega Mas cobrar, a então, situação, nesse caso, eu ia falar de uma forma geral, de gente que não conhece as É. leis. Aí já como são funciona. pessoas do mundo. É né? generalizado agora. É. Quem conhece a doutrina, E- quem sabe que tem que praticar as leis divinas É. e praticar as virtudes em sua vida, através dos ensinamentos do Cristo, aí é da consciência de cada um. Então a gente vê que infelizmente muitos espíritos, inclusive lideranças, devem ter esse pensamento, né, de humildade, né, da liderança servidora, né, e nós devemos ter a mentalidade assim, nós devemos trabalhar pela causa espírita. Ah, mas tem que ser do grupo tal lá, porque não, eu não tenho que ser, eu tenho que ser de acordo com a doutrina espírita, né, o que é a causa, o que Jesus ensina. Agora, mas tem que ser, eu sou, não vou dizer nomes aqui, dá para não comprometer mais nada, né? Mas, mas tem que ser desse grupo aqui porque eles querem fazer uma união, não sei o que. Tá, tudo bem, mas desde que seja pela causa. Agora, coisa assim absurda, a gente tem que passar pelo crivo da razão. Será que Kardec fomentaria uma coisa dessa? Uma grande coisa, que tem que vir doutor, pagar um dinheiro. Eu acho que Cristo e Kardec, eu acho que não. Com todo o respeito, né? Mas assim, o que Jesus faria nesse caso? Né? Será que ele pegaria essa verba toda ali, até na época dos discípulos, o que ele fazia com o dinheiro? Ele gastava ali? Fazia? Quem que quis cobrar uma vez? Foi Judas que quis cobrar dele, né? Quis cobrar o que ele fazia ali, né? O ensinamento, né? Ele queria cobrar do... Pra ele se alimentar, né? Isso, mas aí ele não quis, ele não quero meu alimento. Ele mesmo se alimentava, doava, o pessoal chegava, não, vamos, entra na minha casa, vamos comer um pão. Eles iam na casa das pessoas e assim que deveria ser feito. Quer vir, vamos convidar o doutor, só que é o seguinte, o senhor vem, quer vir, mas o senhor paga a sua passagem, porque nós não temos condições, né? E outra, o senhor fica hospedado na casa de algum cristão. Aí era assim que funcionava na época de Jesus. Jesus dizia, hoje eu vou me hospedar na tua casa, porque ele vivia assim, né? Ele não tinha paradeiro. Então hoje eu vou lá na sua casa, vou comer uma comida, assim devia ser hoje. Não devia desviar essa doutrina aí, né? Então vamos encerrar porque a gente já passou do horário, mas foi importante, tá? Com todo o respeito a todos. Então muito obrigado por todos, pela presença, né, que participaram aí com a gente. Sintam-se todos abraçados. E a gente então convida a todos, vamos fazer nossa prece. E vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa rede social, por essa disponibilidade de levar adiante, levar o pensamento aqui dessa humilde casinha de Francisco a outros corações, e que possam, Senhor, né, pensarem também, passarem pelo crivo da razão, ter uma mente mais aberta, refletir mais sobre esses ensinamentos tão importantes, e que possamos refletir para nossas vidas, que a gente possa ser mais humilde, sermos mais cristãos, né? E sermos pessoas melhores, construindo um mundo melhor dentro dos nossos corações. E assim, Senhor, damos então por encerrado e agradecendo a toda essa família que fomenta esse amor na luz do nosso Pai Francisco. Damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite, então, e até os próximos encontros.